já mentindo, né? Está começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Boas Novas. Seja nosso participante hoje. Você pode mandar sua pergunta para a internet, pelo Twitter ou SMS e falar aqui com a gente. Vamos falar sobre uma coisa escabrosa. Mentira! Você já mentiu, queridão? Hã? Eu sei qual é a resposta, não vai mentir pra mim não, tá bom? Hoje a gente vai falar tudo sobre a mentira, o que a Bíblia fala sobre mentira, histórias em que a Bíblia aborda a mentira. Tem pelo menos aqui na minha pesquisa uns 40 versículos que abordam esse tema mentira, que fala sobre a mentira. Também um dos mandamentos para não mentir, é forte demais. Eu quero saber aqui no dia a dia, na vida pastoral, como é que um pastor lidar com essa situação? Mentira, mentir, omitir, tem filhos, tem esposa, como é que ele tem que lidar com o dia a dia sem precisar mentir e qual mal isso também pode causar aqui com a gente. Então, para falar sobre mentira, recebo ele, que é presidente do Ministério Missionário PESIS e também pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, pastor Marcelo Gomes. Bem-vindo ao Antenados na Geral, pastor. Ele falou que eu vou falar de mentira, tá vendo como é que é as coisas? Mas ué. Mas é verdade, pastor fala sobre mentira. Não mente, ele fala sobre mentira. Eu quero ressaltar aqui, né, independente de estarmos regressando aqui a essa casa, revendo o André, os demais debatedores, é um assunto que é bastante relacionado ao cotidiano. Parece uma coisa simples. E às vezes a pessoa denomina da seguinte forma: eu não minto. Eu tenho certeza que durante esse debate aqui, muitas pessoas serão pegas de surpresa. Não, e muitas pessoas também. Não, eu não minto. O mito. Meu irmão, isso é um mito. É o mito isso que você está falando realmente. Para falar sobre isso, eu também recebo ele, que é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Betel e Mesquita, pastor Fábio Luciano. Bem-vindo ao Antenados, pastor. Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês de novo. Quem disse que nunca mente, tá mentindo na hora que tá falando isso, entendeu? Mas a gente precisa ver alguns detalhes, algumas coisas, posições do cotidiano, tratar isso aí em relação à Bíblia, como a gente pode adequar isso à nossa vida diária. E às vezes é algo automático também, né? Aí que se torna um erro. Aí é um coisa complicada. complicador que a gente tem que tratar isso aí. E a gente vai tratar disso mesmo assim, à luz da Bíblia, tudo que a Bíblia fala sobre a mentira. Também recebo ele, que é pastor da igreja Alcance Vitória, em Paciência, aqui no Rio de Janeiro, pastor Jackson Almeida. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, é um prazer estar aqui e é um bom tema, nós vamos abordar isso diretamente. É uma coisa que eu tenho 21 anos de salvo e eu sempre falo na minha igreja, antes de eu ser salvo era uma coisa que eu fazia muito, era mentir. E hoje eu luto muito para isso não acontecer na minha vida e na minha congregação. Olha, tem várias perguntas que o pessoal já mandando aqui pela internet, a gente vai responder todos vocês. Deixa eu só apresentar também aqui a última participação, ele que é pastor, também bacharel em teologia, pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Henrique, Carlos Fernandes. Eu tô lendo ruim aqui já, é miopia, não menti não, tá, pastor? Carlos Fernandes, só li errado. Bem-vindo ao Antenados na Geral, meu pastor. Grande abraço, prazer estar aqui. Eu tenho certeza que esse debate vai estar acrescentando bastante a vida de nosso ouvinte, a nossa própria vida. Ó, a gente faz uma pergunta para você que está em casa. A nossa enquete, você responde sim ou não pelo Twitter, pelo Facebook ou SMS. Se for por SMS, você manda BN espaço sim ou BN espaço não para o número 49810. Existe mentira bem intencionada? Ei, Jesus, essa deu lá dentro, hein? Existe a mentira bem intencionada? Vote sim ou não, né? Porque não é mentir, mas é mentir feia. Não foi uma mentira bem intencionada. Existe isso aí? Ou é mentira, meu irmão? Não tem diferença. Pastores, para começar, eu achei bem interessante aqui. Já que eu tô com pastores aqui, a gente entra, claro, a Bíblia fala muito sobre mentira, a gente vai abordar um pouco disso. Mas uma pessoa mandou uma pergunta bem interessante. Ele falou o seguinte: ele queria um pouco, aqui ó, o posicionamento do pastor. Ele falou assim: ó, o pastor mente no púlpito. Sabe aquela mentirinha bem intencionada? Até ele mente assim: olhar para uma pessoa que você acredita que não vai dar nada na vida e dizer de púlpito: Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar nessa geração. Isso é uma palavra, uma confissão, uma palavra de fé para aquela pessoa e até para você que não acredita? Ou às vezes pode ser uma mentira? Assim, poxa, pastor, tem que falar bem das ovelhas, então vou mandar para aquele cara, mesmo acreditando que ele não vai dar nada na vida. Ó, Deus vai te levantar. O problema, André, acho que está no que acontece depois, porque é uma mentira no ponto que se você fala isso e ponto final. Mas depois você vai até contra aquela pessoa e fala: olha, quero te orientar, o caminho que você está seguindo não vai dar em nada mesmo. Mas eu acredito que Deus pode fazer isso contra a minha crença e contra o que você acredita mesmo. Deus pode levantar você, cara. Mas você precisa mudar agora o que você está fazendo. Se você faz isso, acho que você está dizendo uma palavra realmente para abençoar, para mudar o cara, para ele ir para outra direção. Agora, se você só fala isso, ó, Deus vai te levantar e vira as costas, aí é mentira, cara. Você está falando mentira porque você não está profetizando. Você está simplesmente dizendo palavras para agradar o ouvido dele naquele momento. Depois você não vai tratar dele, ele também não vai se tratar, não vai procurar a Deus, não vai te buscar. Então,
não vai dar muito fruto nisso não. É bem complicado essa palavra sem uma sequência depois, cara. Existem alguns vícios de mentira, pastor, na vida cristã. Uma que eu posso lembrar que eu fico até rindo. E todo pastor, é normal isso de um pastor. Olhe para o irmão do seu lado e diga que ele está lindo hoje. Mas não está. Né? Ô irmão, você está lindo. Não está. O pastor está induzindo... Não, estou brincando. Eu sei que é uma brincadeira, mas... No dia a dia a gente tem uns costumes desses assim, querendo ou não... Não, bem, vamos lá, estou bem intencionado, você está bonito, mas eu acredito que o cara está feio, ele não é bonito. Não chega a ser uma mentira. Eu quero pegar um gancho aqui do pastor que antecedeu aqui, porque às vezes o pastor com uma boa intenção, eu sempre digo que nós não fazemos a obra de Deus por boa intenção. Você tem que fazer por uma lógica divina. Tem que acreditar, de boa intenção, o inferno está cheio também, cheio, né? Enfim. Não é isso? Então, quer dizer, às vezes com uma boa intenção, o camarada quer ativar o otimismo daquela pessoa e chega ao extremismo. Ou seja, ele está proferindo uma palavra que não foi inspirada por Deus e foi uma palavra meramente humana, e nós sabemos que toda mentira ela resulta numa consequência, seja no presente momento ou no futuro bem próximo, e certamente essa pessoa lá na frente ela vai sofrer frustrações. Por quê? Se for uma palavra relacionada pela parte humana, certamente não vai acontecer. Em um futuro bem próximo, aquela pessoa vai deparar com uma realidade totalmente contrária àquilo que foi proferido pelo aquele pastor, e a própria pessoa ela vai julgar que isso aí foi uma mentira produzida por aquele pastor. Então existem formas, maneiras de você ativar o otimismo de uma pessoa, mas dentro de uma verdade, dentro de uma realidade. Eu não vou dizer que o André vai ser isso, se na verdade ele não está se direcionando para isso. O André está aqui e vai trabalhar numa outra emissora totalmente diferente, maior, melhor talvez. Não, estou mentindo, não, você vai ficar aqui, Deus vai te honrar aqui. Agora, entra dentro de um contexto que a emissora está requerendo de você. Isso é para os pastores, isso é para os ovelhas. Então, eu acredito sim, que muitas pessoas chegam ao extremismo na intenção de produzir o otimismo na pessoa, ajudar aquela pessoa, e resulta em atrapalhar a vida daquela pessoa. Pastor Jackson, na sua igreja, o senhor já falou assim, olha para o irmão do seu lado e fale que ele está cheiroso. Aí todo mundo, você está cheiroso. Não, porque é uma coisa normal, boa, acho, da igreja. Não, eu sempre falo. Mas tem pessoas que pensam, até um cara mandou um e-mail, poxa André, o pastor está induzindo a gente a mentir, vai falar, não, você não está, a gente tem que obedecer o pastor, como é que é isso? Não, eu sempre falo, e além disso, eu falo, fala pro da direita e da esquerda, mas fala que o pastor tá mais bonito ainda e mais cheiroso, né? Mas eu vejo que não seja... É verdade. Não, eu não vejo como uma forma de mentira, eu vejo como uma descontração, você tirar um certo peso da igreja, entendeu? Um momento de você trazer aquela coisa tão fechada da igreja e trazer um espírito de família, de paz, de alegria, entendeu? Para que as pessoas possam se sentir bem, principalmente aquelas pessoas que visitam, né? Mas eu não vejo como uma mentira, não. Eu vejo como uma descontração, né? Eu vejo dessa forma. Uma coisa que eu gostaria de abordar também, não sei se à luz da Bíblia a gente pode analisar um pouco isso. E eu vejo, na minha cabeça, um pastor numa igreja, ele é ao contrário daquilo que o diabo diz para a pessoa. Às vezes, umas pessoas até, poxa, o pastor está mentindo, fala bem de todo mundo e tudo mais. Mas não é esse o papel do pastor, ser boca de Deus na terra. Deus, quando fez as pessoas, Deus fez eles para serem abençoados, prósperos e com bons casamentos, com boa saúde, ou enfim, com tudo. E o diabo mente para as pessoas, né? Através da família, através da sociedade, do seu dia a dia, derrubando esse cara. E se o pastor fala para ele, não, tu vai ser uma bênção, tu vai ser não sei o que, não sei o que. Mesmo isso não acontecendo, como às vezes o pastor... É uma mentira do pastor ou ele é colocado... Não, Deus me colocou aqui para falar o que ele quer. A realidade dele é que as pessoas são abençoadas sim, as pessoas são bênçãos, vão ser o pastor tem um pouco esse papel de falar o contrário daquilo que o mundo diz para a pessoa? Exatamente, nós estamos tão acostumados a ouvir tanta coisa ruim, né? Tanta palavra que põe a gente para baixo, que dificulta a nossa vida, mas é importante que quando a gente entre numa igreja, a gente encontre palavras que motivam. Aliás, a Bíblia e Deus são os maiores motivadores da vida do ser humano. O desejo de Deus sempre foi que o homem fosse próspero, abençoado, vencedor, vitorioso, mas muitas das vezes não é culpa, e certamente não é de Deus, é a nossa culpa de não seguir, como bem disse o pastor, o caminho, ir em frente, né? Fazer aquilo que Deus está determinando para a nossa vida. Eu sempre digo que tem que haver um equilíbrio. Tudo que a gente fala
tem que haver, a gente tem que pensar o que será que aquela palavra vai realmente produzir nas pessoas, porque toda palavra que nós dissermos, ela tem que produzir frutos bons. Se ela vai produzir alguma coisa que não é boa, é bom a gente repensar, é bom a gente realmente falar aquilo que está na palavra. Como disse Paulo, sede equilibrado, temperado com sal. Até porque, imagina se na igreja o pastor aquele, não, eu vou só falar a realidade, não necessariamente a verdade, mas a realidade. Aí vai vir, não, você não presta, você traz a mulher. Porque às vezes essa é a realidade, não necessariamente é a verdade. Aquele diabo mentiu para aquele cara e falou, ó, trai a tua mulher, não sei o que. Isso é uma mentira lançada na cabeça dele. E a igreja não necessariamente é um lugar, pastor, de pregação da realidade. Ou é? Nesse sentido, né? É porque os púlpitos, ele não foi colocado para ferir as ovelhas. Porque se eu trabalhar dessa forma, eu serei uma pessoa radical. Ainda que eu tenha um conhecimento que a vida daquela pessoa, ela está sendo um desastre, né? Está desandando. O meu papel, independente de ser pastor, o nosso papel como servo do Senhor, né, é para produzir as boas novas na vida da pessoa. Incentivar, né? Incentivar. Dentro de quê? Onde há essa dificuldade aí relacionada à mentira, é porque às vezes a pessoa está lançando uma palavra por fé. O que é a palavra por fé? Eu acredito que aquela pessoa que não presta, que não vale nada, desandou a vida dela, se ela se consertar com Deus, se arrepender daquela vida, eu acredito sim que Deus vai, da noite para o dia, vai transformar a vida daquela pessoa. Então às vezes a pessoa entende aquilo por mentira. E nós que vivemos no mundo espiritual, o reino de Deus, nós entendemos que quando nós proferimos essa palavra, é uma palavra profética mediante a fé, para gerar uma mudança de vida na vida daquela pessoa. Porque a pessoa, a partir daquela palavra, a partir do momento que ouviu aquela palavra, ela vai trabalhar para que aquilo se cumpra na vida dela. Então nós vamos estar despertando isso. E às vezes algumas pessoas utilizam isso como mentira. Agora eu vou tornar a repetir aqui. Existem pessoas sim, extremistas, que estão chutando, estão tentando adivinhar, estão mentindo, porque é uma palavra proferida humana, não inspirada. Eu acredito sim que Deus vai operar num futuro totalmente diferente para a vida daquela pessoa do presente momento. Eu acredito. E é uma palavra verdadeira, porque a Bíblia te orienta a isso. A Bíblia te dá todo o respaldo para você agir dessa forma, não no extremismo. Até porque se o pastor for dizer a realidade, ele tem que começar confessando o próprio pecado dele. Olha, o pior aqui sou eu, né? E explicar. Agora, Paulo fez isso, né? Concordo com o pastor falou aí. A questão é, às vezes, essa palavra dita para abençoar, é esquecido de dizer o seguinte, mas para isso acontecer, meu irmão, você tem que se consertar com Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. Deus vai te levantar, calma aí. Deus vai te levantar, mas você precisa se ajustar com ele, você precisa ouvir a voz dele e seguir o que ele vai te mandar. Isso aí. E aí o púlpito talvez não seja um lugar de ficar expondo os detalhes, aí talvez o detalhe é aquela parte mais íntima, né, com a ovelha. Mas o púlpito é a parte da orientação. Então tem que ter cuidado só para não exagerar. Tem uma palavra de Deus que diz assim, que o Senhor Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. É como disse o pastor, se a pessoa se fortalecer, se a pessoa continuar na fé, se a pessoa for em frente, se a pessoa seguir a orientação, certamente todas essas bênçãos que Deus já separou para a vida dela vão acontecer. Mas se... E não é uma mentira. É verdade. E a gente vai para um rápido break aqui. No segundo bloco, quero abordar um pouquinho o seguinte. O maior inimigo que luta contra a nossa salvação é Lúcifer. E ele é chamado de pai da mentira. Não é pai do orgulho, não é pai da destruição. É pai da mentira. Ou seja, a mentira é algo muito forte aí. A gente vai abordar por que é chamado de pai da mentira. E na Bíblia, né? Grandes relatos ali de pessoas que mentiram ou não. O que mudam, o que marcou, o que aquilo fez na vida delas, qual foi a consequência. A pergunta para você de casa, existe mentira bem intencionada? 80% das pessoas estão dizendo sim aí, voltando na internet, 20% das pessoas dizem não. No segundo bloco, os pastores vão falar sobre mentira bem intencionada, que eu quero ver se vai continuar assim. Não fica aí não, Antenados, volta já já. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo!
Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados às 15 horas, fique ligado aqui na Boas Novas. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos abordando hoje a mentira. E a gente pergunta para você, enquete de caso existe mentira bem intencionada. Você mente pro bem? Não, vou mentir pra, enfim, com uma boa intenção, que no final vai dar tudo certo. Você vota sim ou não, no final do bloco a gente diz a parcial. No último bloco eu falei, o diabo, Lúcifer, é chamado de pai da mentira. Muitos pensam e dizem, eu queria até ouvir dos pastores, quando ele caiu do céu foi por causa do orgulho que ele teve, que ele queria ser igual a Deus. Porém, ele não é chamado de pai do orgulho, é chamado de pai da mentira. De onde vem essa frase? Ele é pai da mentira. Por que da mentira? Por que não é pai do orgulho ou pai da destruição? Quem diz isso é o próprio Jesus, né? Falando com religiosos que achavam que estavam seguindo a Deus, falando assim, o pai de vocês é o diabo, que é pai da mentira, por isso vocês não acreditam na verdade. Jesus está dizendo que ele é a verdade. Por Abraão, Jesus fala, eu sou a verdade, o que eu digo é a verdade. Vocês não acreditam porque vocês são filhos do diabo, que é pai da mentira também. Pai de vocês é da mentira. Mas acredito que Jesus está se referindo principalmente à queda do homem, né? A tentação da queda, ela se baseia na mentira, e a mentira é mais perigosa quando ela é feita como o diabo fez lá no Éden. É pegar as palavras verdadeiras e embaralhar de uma maneira para confundir. Porque se você mudar tudo, qualquer um percebe que é mentira. Mas se você pega palavras verdadeiras e muda um pouquinho, mexe na ordem, confunde. A cabeça do homem é confundida por isso. E é assim que ele vai seduzir Adão e Eva no Éden, pegando as palavras verdadeiras e mexendo um pouco, mudando a ordem para seduzir. Mas a gente tem que ter cuidado também com a verdade, dita também sem amor, porque ela é tão nociva quanto a mentira. A esposa passou o dia inteiro no salão, fez o cabelo, ficou bom. Aí você achou que ficou ruim, você fala o quê? Tá horrível? Não, a gente entra um pouco nisso, da questão da mentira bem intencionada, que a gente falou, vamos bater um pouquinho para ver se muda esse quadro, que uma pessoa até mandou aqui. André, ela falou assim, olha, tem várias outras aqui diferentes, mas uma delas aqui não estou achando agora, falou assim, André, a minha mulher vem, não sei, daqui a pouco dá uma crise nela, e ela olha para mim e fala, amor, você acha que eu estou gorda? Como eu não sou doido, mesmo eu achando às vezes que está acima do preço, eu falo, amor, você está linda, você está em forma. Não é totalmente verdade, né? Isso é a mentira, até onde eu entendo, bem intencionada. Por quê? Porque esse cara mentir, ele ia ficar ouvindo a noite inteira, provavelmente a semana inteira. Existe mentira bem intencionada. É mentira. Agora, ele poderia ter utilizado um outro argumento para a esposa dele. Ou seja, meu amor, você está um pouco acima do peso, tá? Mas eu te amo assim mesmo. Mas, pastor, você não muda. Isso não muda. Não vou até virar aqui. Quero saber quem é o homem que usa esse argumento. Agora, o que me preocupa, André, é essa estatística de 80% que concordam. Porque, veja bem, o que é a mentira? A mentira nada mais é de se opor ou ir contrário a uma verdade. Nós temos vários relatos bíblicos que falam de pessoas que mentiram para poupar uma situação desastrosa. Agora, essa porcentagem de 80% são pessoas que não pesaram ainda a consequência dessa mentira. Porque a mentira, né, a princípio,
ela te traz um benefício no presente momento. Ela vai te tirar de alguma enrascada, de alguma situação adversa, difícil que você está passando. Porém, lá na frente você vai pagar o preço por causa disso. Vai sofrer as consequências. Então, eu quero acreditar aqui, André, que essa estatística de 80% que concordaram é que não entenderam ainda com as consequências desastrosas. Porque nós somos sempre induzidos a o quê? A orientar não mentir. Por quê? Para gerar um temor no coração das pessoas em relação a Deus. Porque se eu concordar com a mentira, daqui a pouco todo mundo vai estar mentindo sabendo que Deus vai perdoar. Mas tem as consequências. Nós temos vários relatos de Ananias e Safira, nós temos de Davi, vários relatos que pessoas que mentiram para se safar de um presente momento, de uma situação difícil, mas lá na frente, meu irmão, quebraram a cara, tiveram consequência desastrosa, pagaram o preço. E um preço muito alto por causa dessa mentira. Quer ver uma coisa interessante, que muito pouca gente se liga nisso? A gente ensina as crianças a mentir. A criança, com 4 anos de idade, ela já tem essa noção. Ela sabe que, muitas das vezes, se ela falar a verdade, ela vai ser castigada. Então, a criança aprende a mentir. Ela consegue entender que a mentira pode livrá-la de um castigo. Mas os pais ensinam as crianças a mentir. Tipo assim, olha, se você não comer, eu vou te bater. Mas nunca bate. Então é mentira. Olha, se você não fizer isso, o homem do saco vai te pegar. Tem muita gente que faz isso em casa. E caramba, eu faço isso, mas é uma realidade. A gente ensina a criança a mentir. Pior quando alguém telefona, fala que eu não tô. Aí, isso aí é comum demais. Eu já vi crente, né? Cristão não faz isso. Já vi crente fazer isso. Alguém liga, faz assim para a criança. Ó. Amém? Então, lamentavelmente, a gente ensina as crianças a crescerem na mentira. E elas vão levando a vida toda até que conhecem a Jesus e tem o seu... E a mentira, ela veio lá de Gênesis capítulo 3, né? Quando Eva estava lá e o diabo veio e falou, é verdade que Deus disse isso? Então ele trouxe uma dúvida em questão a verdade ou não de Deus. E Eva, no pensar dela, falou, não, realmente é mentira de Deus. Então eu vou comer porque não vai acontecer nada. E aí onde começa toda uma questão de várias mentiras, né? E como o pastor está falando, a gente começa desde nossos filhos já a dizer, não faz isso. Ah, não tô. Ah, o telefone toca e você não atende. Vai porque você olha, o pastor Marcelo está me ligando, não quero atender ele. É mentira, você está mentindo ali, fazendo algo que não é verdade. Então nós temos que... Só para a gente também, enfim, não ser extremistas, né? Não vamos ser extremistas. Eu entendo e concordo numa situação de... Fala assim, ó, come senão eu vou te bater. Como se fosse um reforço para a pessoa comer. Agora, se a criança não comer, eu vou ter que bater para ser coerente com o que eu disse também, é um pouco extremismo, né? Eu vou bater nela porque senão ela vai pensar que eu estou mentindo. Mas ela vai dizer, o meu pai nunca me bate. Ele fala, talvez mas você vai perder a tem que mudar o castigo, né? Exatamente. Come, senão você vai ficar de castigo. Come, senão você vai ficar sem isso ou sem aquilo que você gosta. Talvez você tenha só que mudar a maneira de se expressar, né? Pra não... e agir a sua autoridade, que senão você fica sem autoridade. E outra coisa, quando você promete alguma coisa a alguém e você não cumpre, seus filhos veem isso, eles sabem que a sua palavra é uma palavra que não é verdadeira sempre. Você diz para alguém, eu vou estar em tal lugar, tal hora, e você não vai sem um motivo justo, teu filho vê isso, que ele pensa, meu pai que é uma pessoa respeitada, não cumpriu com a palavra dele, então não tem problema eu dizer que vou fazer e não fazer. E aí ele diz para você que vai estudar e não estuda, e você ele pensa, meu pai faz isso também. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente ensina, porque a gente ensina mais fazendo do que falando. Então tem que ter cuidado como a gente se conduz em casa. Para Deus, não tem mentirão, nem mentira, nem mentirinha. Tudo é mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É como eu falei no começo, tem que equilibrar aquilo que você vai dizer, aquilo que você vai falar, entendeu? Aí tem a outra questão também da omissão. Omissão também é pecado. Então a gente tem que, vigiar bastante, nem para ser omisso e nem para ser mentiroso. Agora, você mentir para obter lucro é muito perigoso. Não que uma outra mentira seja... As consequências das mentiras são diferentes. Entendeu? Como ele está falando, 80% é muito perigoso isso. E tem muita gente que faz isso. Nós temos que ter cuidado disso, para não querer até mentir nos púlpitos, né, pastor? Até nos púlpitos tem pessoas que mentem descaradamente. Isso está cheio. Assim como tem ovelhas que mentem a declaração do imposto de renda, mentem quando estão diante de um fiscal na empresa, a gente tem que ensinar a ovelha a orientar, olha,
Você não deve fazer isso. As consequências, talvez, de pagar um imposto mais alto são duras na hora, mas aquilo que o pastor falou, a mentira é pior. Porque é uma consequência que você pode estar dando para sua família, ou tem uma consequência eterna para sua vida. Você não sabe que caminho você está trilhando. Porque para começar, se você começa a mentir, depois para parar, meu irmão, é Mas difícil. sabe o que acontece? Vai chamando, vai chamando. Lá no começo, quando era criancinha, ela aprendeu que mentir livra ela de castigo, livra ela de punição. Então ela cresce com essa visão. Por isso que a gente vê, como falou aqui o pastor, pessoas assim, mentindo, porque sabe que livra ela do imposto, da punição, livra ela de ser mandada embora e outras coisas mais. E vendo o que o pastor Marcelo falou, as consequências. Nós temos que, às vezes a gente não pensa tanto nas consequências e por seguir uma sequência de mentira, perde o temor e começa a mentir direto. E Deus perdoa, mas tem a consequência daquela mentira. Hoje ou amanhã você vai sentir. E você quer ver uma coisa interessante? A mentira, ela apressa mais o desejo do teu coração. A mentira, ela acelera mais o processo para você adquirir aquilo que você deseja. Algum benefício. Então as pessoas geralmente optam por isso. Nós conhecemos diversas situações. Quer ver? O meio evangélico. Né? Existem muitas mentiras sendo proferidas dentro do meio evangélico. Como? Pessoas que vendem carteirinhas, pessoas que consagram por dinheiro, pessoas que recebem propinas para se beneficiar acerca de algo. Vamos agora para dentro dos lares. Pessoas que acham que estão poupando os seus custos, fazendo aquele gato na água, fazendo o gato na luz, o famoso gato net. Então, quer dizer, a mentira é uma realidade, meu Você irmão. que está assistindo a gente por eu gato net, sei aí que está profetiza que vai queimar aí, pastor, está mexendo com muitas rapaz. pessoas. Aposentadorias incorretas, valores ilícitos, posições ilícitas. Por quê? A mentira, ela abrevia muita coisa e te acelera por um processo. Essa é uma verdade. Agora, é uma palavra que eu sei que está doendo em muitas pessoas. Mas a palavra de Deus, eu sempre comparo o seguinte, é como um mertiolate. Né? Você tem a ferida, meu irmão, e quando está com o mertiolate ali, ela arde. Mas ela arde com uma intenção de cicatrizar aquela ferida. E a palavra de Deus é assim. Em primeira instância, para quem está na oposição, né, ou está na mentira, que é o assunto abordado, quando esse mertiolate bate ali na mentira, arde. Então, a palavra é, filha, glorifica a Deus pela emissora, porque ela é usada por Deus para esclarecer os telespectadores, né? Tirar de uma vida incorreta e colocar numa vida correta. E esse tema, um tema bastante assim ousado, né? Falar da mentira, porque muitas pessoas vivem pela mentira. Então nós deixamos aqui bem claro para o telespectador, meu irmão, vive na honestidade, vive na verdade, demore o tempo que for, mas Deus vai te honrar. Dentro de uma verdade. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e pergunta para você de casa. Existe mentira bem intencionada? Eu falei, a gente bate e o negócio vai mudando. 67% das pessoas ainda acham que pode ter mentira bem intencionada. Já mudou. Como é aquele que a gente mencionou, não, amor, você não está gorda, você está linda. É uma mentira bem intencionada. E 33% das pessoas dizem não, e já devem estar olhando pro lado da mulher e falar, amor, vai malhar um pouquinho aí, eu estou retirando minha palavra aqui. Daqui a pouco o Antenados volta, não sai daí não. Sítio Jaribe, espaço exclusivo para retiros e passeios de igrejas evangélicas. Área de camping, piscina, vôlei, churrasqueira, golfe, futebol, trilha, alojamentos e local para cultos. Sítio Jaribe, administração evangélica. Entre no site www.sitiojaribe.com.br e faça contato pelo telefone 21 4126 6960. Sítio Jaribe, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor.
queremos receber. E hoje é uma coisa muito legal, a questão da filmagem, do vídeo está mais acessível. E muitas mulheres, então, têm um clipe ou têm a gravação de uma mensagem, de um testemunho. Nós gostaríamos de conhecer. Nós queremos que você envie para nós, tá certo? Então, as instruções, os contatos para você ligar para a gente ou para pegar o endereço ou simplesmente mandar pelo endereço, tá tudo na tela. Anote e mande para nós, por Voz Mulher, de todo o Brasil. E quem sabe em breve, ou a gente passa o seu material aqui, ou quem sabe você possa estar pessoalmente conosco participando do programa. Que tal? Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, falando hoje sobre a mentira. E você pode participar com a gente respondendo a enquete. Você acredita que existe mentira bem intencionada? Sim ou não? Vote aí no final do bloco, a gente dá a parcial. Eu quero abordar nesse terceiro bloco, que eu acho muito interessante. Eu estava assistindo uma pregação de como, e aí a gente pode entrar nisso, como o diabo usa a mentira também. Né? Às vezes e é aquilo que o pastor falou aqui. Quando é sutil, aí que ele gosta mesmo, porque o cara nem percebe a diferença do certo e do errado, o que é verdade, o que é mentira. Uma vez eu vi um pastor pregando o seguinte, que foi uma pregação fenomenal sobre a ética, o que é correto e o que é errado. Então, ele estava falando para uma audiência de jovens e estava falando sobre a questão do sexo, pregando abertamente sobre sexo. Então, ele fala assim, hoje a gente é bombardeado por cinema, por mídia, por filme, por revista e até por grandes figuras políticas e tudo mais, sobre o que é certo e o que é errado. Exemplo, nós crescemos na igreja, a sua mãe e seu pai, você aprende na casa, no seu lar, que o sexo oral é pecado, é mentira. Sexo oral também é sexo e é um pecado. E aí você vê um presidente de um país, do país mais poderoso do mundo, dizendo que fez sexo oral, mas não teve relacionamento sexual. Porque ele, na cabeça dele, falou que é só quando existe a questão da penetração e tudo mais. E aí o pastor fala, então, sabe o que o diabo está falando? Quem é que está certo, a tua mãe ou o presidente dos Estados Unidos? Quem é que tem mais sucesso? Quem é que tem mais conhecimento? É a tua mãe que está falando que é errado ou o presidente dos Estados Unidos está falando que não é sexo? Então o diabo, ele usa coisas sutis, querido, para botar na nossa cabeça um monte de baboseira. E eu acho que isso é um perigo que a gente tem muito grande. E às vezes o diabo até usa os pais mesmo. A gente está falando aqui na criação dos filhos, para botar já na cabeça do filho. Tá vendo? Teu pai está em casa, mas não quis atender, falando, não estou aqui. Em vez de falar, não posso, eu não quero atender. Então, o diabo, ele é profissional, além de mentir, de botar mentira e minhoquinha na nossa cabeça. E eu queria entrar nisso e ouvir um pouco o que os pastores acham dessa questão da sutileza que o diabo usa na mentira e como, às vezes, nós como pastores e mídia e tudo mais, podemos contrapor tudo isso. Eu sempre costumo dizer, André, que o nosso adversário, ele é sagaz. Se você vê uma pessoa caindo hoje, o diabo não puxou o tapete dos pés daquela pessoa naquele momento. Ele já está atuando há 5, 10 anos atrás. Ou seja, o adversário, ele não vai trabalhar naquilo que você é vigilante, naquilo que você está se precavendo. O diabo, ele vai trabalhar dentro da fraqueza do ser humano. E no que tange a mentira, o que ele vai trabalhar em relacionado a isso? Ele fica observando que o ser humano gosta que o seu ego seja massageado. Ele sabe disso, o adversário sabe disso. Ou seja, ele sabe que o ser humano gosta de ouvir uma palavra que agrade e preenche os pensamentos dele. Então, em relacionado à mentira, as questões particulares, o que o adversário vai fazer? Ele vai te alimentar. Foi exatamente o que ele fez no Jardim do Éden, já foi citado aqui. Foi exatamente com Ananias e Safira e outros mais. Ele vai dentro do teu ego e vai massagear o teu ego. Ou seja, ele vai de encontro ao teu pensamento, independente se seja favorável a Deus ou não. Ele vai querer te preencher, porque é uma forma que ele tem de laçar a pessoa, de escravizar a pessoa. Nós temos inúmeros líderes hoje que não falam o que Deus está mandando falar, mas fala o que o rebanho quer ouvir. Ou seja, está massageando o ego. E o adversário, ele sabe que ele agindo, né, dessa forma, com essa estratégia, ele arrebanha um número muito grande para si. O exemplo que você acabou de citar aí. Existem pessoas que estão esperando alguém falar que aprova o sexo oral. Ainda que ele tenha ouvido de uma outra pessoa que é errado, mas só está esperando. Tanto é que estão hoje lançando, né, inaugurando igrejas, mas igrejas para suprir a necessidade particulares de pessoa.
Eu não vou nem entrar em detalhes para não ferir algumas pessoas que hoje estão presidindo, mas para um determinado grupo só. Eu sempre digo o seguinte: se eu quiser montar uma igreja dos bêbados, eu vou encher de alcoólatra a minha igreja. As igrejas do maconheiro, eu vou estar cheio de maconheiro. E assim sucessivamente. Então o adversário, ele sabe disso. Então ele trabalha para massagear o ego da pessoa. Ele já sabe que a pessoa está esperando aquilo. O que ele faz? Eu vou de encontro àquilo, vou falar que vou realizar, vou satisfazer o desejo dele e vou dizer que ele está certo. É o que ele fez com Eva. Eva, Deus falou tudo isso. É verdade, mas tem um detalhe. Ó, se você descobrir isso, você vai ser igual a ele. Era o que ela queria, meu irmão. Preencheu ela, satisfez ela. É que muito ser humano hoje quer isso. Só quer ouvir uma palavra que apoia o erro dele. Meu irmão, foi a favor do erro dele, fechou com ele, ganhou essa pessoa. Só um exemplo bíblico para ilustrar isso aí, que também concordo com o pastor. No tempo de Jeremias, a palavra que Jeremias tinha que trazer para o povo e para o rei, não era uma palavra nada agradável. Olha, se nós não nos arrepender, vamos ser destruídos. Uma centena de profetas falou o contrário. Falou, tá tudo tranquilo, não precisa mudar nada. É a política, não precisa fazer nada, porque eram profetas que estavam a serviço do rei. E Jeremias, gente, não é assim. Não, Jeremias está errado. Jeremias está errado. Jeremias ficou como uma voz solitária, falando que ninguém queria ouvir, mas que era a verdade. Todo mundo ouviu a mentira que queria, que era: fica tranquilo, não vai acontecer nada, nós estamos bem estabelecidos, nós temos aliança com reinos poderosos, não precisamos nos preocupar, não vai acontecer nada. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes as pessoas, a sutileza é justamente ouvir o que você mais deseja. Você sonha com aquilo, você sabe que está errado, mas você sonha com aquilo, aí você ouve aquela palavra e você fala: tudo que eu queria ouvir era isso. Pronto. Agora, gente grande, gente de cima, poderosa. Cara, se o cara tá na televisão, então, cuidado com esse negócio. Tem gente que é assim. Tá na mídia, é verdade. Tá na Bíblia, o cara duvida. Mas saiu no jornal, pô, então é verdade. Eu acredito. Ah, o pastor tá falando na televisão, então é verdade. Existe um vídeo que está circulando na internet de um grande líder, que eu não vou mencionar o nome por ética, que ele é a favor do aborto. Ele é a favor do aborto. Ele falou claramente numa conferência, tá aí circulando no YouTube aí direto, que ele é a favor do aborto. Agora entenda uma coisa: as mulheres que se engravidaram, né, para um relacionamento extraconjugal, pô, isso aí vem de mão cheia. Opa, vou arrancar o filho da minha barriga. Por quê? Um grande líder famoso da mídia falou que é favorável ao aborto. Não é mais pecado, não é mais pecado. Filhão? E vai embora para esse caminho. Uma coisa interessante também, que lá em Apocalipse fala 2 vezes. A Bíblia diz o seguinte: que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E também diz que o que ama e pratica a mentira. Então você vê pessoas que amam a mentira, que praticam a mentira no seu cotidiano, não é verdade? E muitas das vezes até nos púlpitos enganando as pessoas, mentindo e arrastando almas para o inferno. Porque Jesus disse também que se um cego guiar o outro, os dois cairão no buraco. Então a gente há de ter muito cuidado com isso também. Olha aqui, tem uma pessoa falando, a gente estava falando essa questão da mentira bem intencionada. Uma pessoa escreveu o seguinte: ó, André, algumas pessoas dizem que a mentira bem dita, né? O cara contou, não bem dita a mentira. Essa mentira mas nova. Bem falada, bem articulada, né? Eu vou ter 2 palavras. É um instrumento de inteligência. Por exemplo, em uma negociação ou uma entrevista de emprego, você nunca vai falar a realidade completa. Sempre aumenta um pouquinho aqui, tem uma experiência ali, né? É mentiroso eloquente? Eu me desliguei. Não, você foi demitido, você foi mandado embora. Então ele aborda um pouquinho, assim. Então acho que sempre aumenta um pouquinho. Se todo mundo fosse falar a verdade como ela é, não daria certo. Até para nossas esposas. Nós temos que omitir ou mentir às vezes. O que vocês acham de tudo isso? Ele botou umas risadas que a pessoa que mente é inteligente. Tá aí uma coisa sutil e que a gente fala, né? Porque um mentiroso eloquente. Um mentiroso eloquente, de fato. Pelo que ele está falando, a pessoa sabe trabalhar na mentira, né? Para se sair, né? Você sabe que aquilo ali é preto, mas você vai arrumar um jeito de mentir para dizer que é branco. Então você vai arrumar meios, né? Ou mudar, porque tem cara que é bom em português, ele é eloquente, ele muda um pouquinho, não sei o quê. É que nem uma vez eu tenho um primo, vamos dar uma mensagem pra ele hoje aí, meu primo, eu amo ele, velho. Mas a gente estudava no colégio, tinha farda. E a farda lá era
calça mão, não sei o quê, e sapato preto. Lembra que se você não fosse sapato preto, ou você voltava na sua casa, faltava porque não podia entrar. Porque era uma questão de trabalhar um pouco a sua disciplina. E um dia, eu não sei, ele já perdi, não sei onde, ele botou uma sapatilha marrom. E foi. No que ele tava passando, a moça lá dentro, opa, não, sapato preto. Ele, que isso, tia? Isso aqui é preto claro. Aí, mano, isso aqui é preto claro. Mas as pessoas usam a sutileza do português, da gramática, isso aqui pra mudar, né? Não, eu não sou massagista, eu sou fisioterapeuta. E eu sou especialista. Calma aí, queridão. Havia uma pessoa numa fila para o emprego. E a pessoa que estava ali no recurso humano, né, cadastrando, recepcionando as pessoas, já sabiam quem estava na fila. E uma das pessoas que estava na fila era evangélico. E quando iam saindo as pessoas dali, eles falavam assim, não fala que é evangélico não, que ela estava falando ali. Quem for evangélico não vai se cadastrar nessa empresa. E ele ficou ligado naquela informação, ele estava ali na fila apreensivo. Quando chegou lá, ela sabia que ele era evangélico. Quando chegou ali na vez dele, ela chegou e perguntou para ele, qual é a tua religião? Aí ele disse, não, eu não sou evangélico. Ela perguntou 3 vezes? E ela já sabia. Ou seja, ela chegou para ele e falou assim, filhão, eu sei que você é evangélico. Então você não presta para ficar na nossa empresa, porque se você não é fiel ao teu Deus, negando ele agora, você não vai ser prestativo para a nossa empresa. Isso aí tinha que estar na Bíblia. A gente de emprego é perfeito exemplo. O cara começa mentindo ali. Aí ele entra. Entrar é a maior maldição que ele pode ter nessa empresa. Porque ele entrou uma palavra que ele deu de mentira, cara. Daqui a uns meses. Cara, aquele negócio que você falou, botou no currículo, sabe fazer? Preciso que você faça agora aqui. Aí, já era. Não, é que... já era, meu irmão. Isso já é era. a não sabe? consequência do que não nós sabe. estávamos falando. E aí é mentira. pior. É pior, porque agora, digamos que seja uma coisa séria. Uma empresa que mexe com milhões. Uma coisa séria. Ele vai ser demitido e vai ficar agora no histórico dele. Próxima empresa que ele for, você foi demitido por que situação? Ah, porque eu não sabia fazer isso. Mesmo que ele não fale, se ligar para a antiga empresa. Olha, eu demiti esse camarada porque ele mentiu que sabia fazer isso. O resto da vida dele. Ou seja, ele piorou a situação. Antes ele só não sabia, agora ele não sabe e é mentiroso porque disse que sabia. Quer dizer, a pessoa não percebe que é uma bobeira, né? Botar no currículo, coisa que sabe fazer. Mancha a reputação dele pro resto da vida. Mancha pro resto da vida. E pior, um dia ele pode precisar fazer aquilo para resolver um problema sério na empresa. Talvez empregos dependendo disso. Quando falar, resolve aí, fulano. Não, é que eu não sei, eu menti no meu currículo. Então cuidado com isso aí, cara. Isso é fácil. Uma coisa também interessante, acho que tem que ir pro break, né? Vai pro break, daqui a pouco a gente volta pro último bloco. Muitas pessoas ainda mandando algumas perguntas, a gente vai esclarecer. Olha a nossa enquete para você de casa. Você acredita, você acha que existe mentira bem intencionada? 52% das pessoas dizem que sim e 48% das pessoas dizem que não. Já tá empate técnico, né? Aí, ó. Aí eu quero fazer um pouquinho. Margem de erro para mais e para menos, tá tudo igual, tá? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Antenados, volta já. Diariamente eu estou com você de todo o Brasil que assiste à Rede Boas Novas com o programa Falando ao Coração. Eu quero convidar você a ligar o seu televisor às 7 da manhã, porque das 7 às 8, diariamente eu quero ministrar bênçãos, alegrias e vitórias ao seu coração, para que você viva mais perto de Deus e tenha sempre o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Espero você 7 da manhã aqui na Boas Novas, para juntos vivermos o melhor de Deus. Muito bom, seu Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre unidade da igreja. A igreja como corpo de Cristo, comandada por um único cabeça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu recebo aqui no estúdio para falar sobre esse tema Fausto Aguiar de Vasconcelos, que é pastor e também diretor da Divisão de Missão, Evangelização e Reflexão Teológica da Aliança Batista Mundial. Você sabe que aqui não pode faltar boa música. Conosco hoje, a Cássia Cris. Eu espero você logo mais aqui na Boas Novas. Do meu telescópio, eu vi a Deus caminhar. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton. E aí, galera, estou aqui para convidar vocês a assistir o Galeria Clipe. Ei, de terça a sábado, 17h30, aqui na Boas Novas. Música boa é aqui.
Último bloco do Antenados na Geral. Hoje estamos falando sobre a mentira. O que a Bíblia fala também sobre a mentira e em que âmbito, né, a mentira pode ser proferida e os resultados dela. A gente acabou de falar que, às vezes, uma simples mentira boba, vamos dizer assim, como vocês entendem, metade das pessoas bem intencionada para a mulher, de não, você não está gorda não, você está bonita. Às vezes, uma entrevista de trabalho, uma mentira bem intencionada para ganhar um emprego, o cara botou uma coisinha a mais, pode manchar a sua reputação profissional e a sua carreira pro resto da sua vida. Porque na hora que você precisar desempenhar aquilo que você mostra no currículo, não está lá, você é demitido e vai para o resto da sua vida. Então, para você ver, né? Mentirinha por mentirinha pode ter consequências totalmente diferentes. Uma pessoa pergunta, que eu achei muito interessante a gente abordar a mentira nesse âmbito, é o seguinte, ela falou o seguinte: pessoas que usam relógios falsificados ou réplicas de joias caras estão mentindo? Isso é querer passar uma falsa impressão de riqueza ou de status que a pessoa não tem? Vocês encaram essa situação como uma iniciativa mentirosa? E a mentira está também nesse âmbito de querer passar uma falsa impressão? Se o cara faz propaganda de que é verdadeiro, se ele mostra, aí ele está mentindo. Mas ele pode gostar. Mas se for assim, tem que pensar o seguinte: e se o cara está vivendo uma vida de aparência, todo o cartão de crédito estourados, uma casa toda mobiliada, para aparentar ter uma boa vida financeira, e não tem, está devendo muito dinheiro, então também está mentindo. Só para mostrar que se a tem intenção dinheiro, é mostrar, tá devendo tudo. Mesmo que seja verdadeiro. Paga, isso é mentira. Ele pode comprar um Rolex de verdadeiro, está mentindo, porque ele está passando uma aparência de status, mas ele está quebrado, meu irmão, está sem dinheiro. Porque assim, e a gente sabe, em mundo de negócios existem, como dizer, os cartões de visita, né? Acho que qual é o lugar também é um pouco isso. Então você, quando vai sentar numa reunião de negócio, falar às vezes de valores altos ou de grandes coisas, você olha para a caneta que o sujeito está usando, para o relógio, porque isso são sinais de o cara falando: eu tenho uma caneta que é cara, eu tenho um relógio que é caro, eu sou esse homem de negócio que eu estou jogando aqui na mesa aparentando. Às vezes as pessoas são assim, eu conheço várias pessoas assim, e amigos meus que vão para a reunião e vê o cara, o relógio, Rolex, não sei o que, caneta e tal, mas aí acaba a reunião, ele vai ver, poxa, mas que carro esse cara está dirigindo? Aí o cara vai lá e pega um ônibus, aí fala: esse cara é 7. Tem um pouco disso, tem, por quê? Porque às vezes ele passa segurança através disso. Isso são simbologias, às vezes, de mundo de negócio, existe, mas o cara tá passando como passou. Se eu falo de vez em quando em quartel, tem gente que faz isso mesmo, pega, bota um negocinho aqui, um broche, uma patente a mais. Não, eu sou tenente coronel, mas o cara é um soldado aí, como é um cabo, e para tirar onda ele quer passar uma falsa impressão. Vocês acham que isso André, mas tirar onda ou chega a ser uma mentira? Ou pode ser uma mentira isso? Eu costumo dizer o seguinte, rapaz. Hoje observa Ananias e Safira. O pecado deles não foi embolsar o dinheiro, não foi remover uma parte daquela herança ali, daquela herdade, não foi. O pecado deles foi falar algo para Pedro, uma inverdade, ou seja, o ato do coração, a intenção, tentando transmitir uma determinada imagem, uma determinada situação que aos olhos de Pedro ele não estava vendo. Mas ele disse: por que mentiste ao Espírito Santo? Ou seja, o fato de ter removido aquela porcentagem daquela quantia resultou nessa questão. Eu costumo dizer o seguinte: essas questões relacionadas aí, bijuterias, né, algo que não são originais, não é propriamente uma mentira, mas é uma transgressão e é pecaminoso. Por quê? Porque você está transgredindo a lei. Pirata, né? Você está transgredindo a impostos, não é nem relacionado diretamente à imagem da pessoa, mas à transgressão da lei. E se você está transgredindo a lei, desrespeitando, contrariando a ela, é um pecado. E é uma amiga da mentira, não é propriamente dito a mentira, mas é da família da mentira. Olha só, essa aqui, acho que tá para terminar, não sei quanto tempo a gente tem faltando, mas achei muito interessante essa pergunta e acho que vai dar o que falar. A pessoa fala o seguinte: alguém que prega uma mentira, uma doutrina falsa, né, na igreja, um líder, uma doutrina falsa, essa pessoa será julgada pelos pecados das pessoas que a escutam e seguem aquela doutrina, qual fazem o errado pensando que é certo? Se eu pudesse botar em outras palavras que a pessoa perguntou,
eu prego para a pessoa que, bigamia, querido, você pode ter sim 2 mulheres. E o cara pega às vezes até a Bíblia porque tem gente que é boa de palavra, e pega aquilo e vem e costura, porque é do grego, do hebraico, não sei o quê, e pode ter 2 mulheres. Então a pessoa vai para aquela igreja e tem 2 mulheres, acreditando que aquilo é o certo e que ele vai precisar daquele jeito, e dizima, tá tudo certo, mas tem 2 mulheres porque o pastor, não pastor, desculpa, eu estou falando de um líder, né? Fala que aquilo é certo. Quem é que vai pagar pelo pecado daquela pessoa que está com 2 esposas? É ele que está achando que vai para o céu porque está fazendo certo, ou o pastor por ter ensinado ele? Lamentavelmente, a Bíblia diz que se um cego guiar o outro, os 2 cairão no buraco, né? Independente se a pessoa está crendo ou não, né? No caso, está crendo, ela está sendo induzida ao erro, mesmo que essa pessoa que está pregando acredite nisso. A Bíblia diz que a mentalidade deles seria endurecida, que eles acreditariam a mentira. Muitos deles pregam acreditando verdadeiramente que aquilo é o correto. Está honestamente errado, né? Exatamente, mas está levando honestamente errado. Agora, e darão conta ao Mas Senhor. é sutil isso, né? De pessoas que são induzidas pensando, então vou na igreja, fervoroso e tudo, e tem uma área que ela está fazendo errado porque ela foi ensinada e acredita que a Bíblia diz aquilo. No mundo de hoje, André, eu creio que é difícil encontrar alguém que esteja 100% inocente. Sabe, porque nos meios de comunicação, etc., todo mundo está sabendo o que é certo. E a Bíblia está também disponível, né? A Bíblia está disponível para o cara. Se você está falando de Bíblia, está disponível. Você só vai cair naquele buraco se você quiser mesmo. Eu queria acrescentar a fala do pastor ali o seguinte: acho que é bastante importante frisar isso, que a nossa base para o conhecimento não é o homem, a nossa base é a Bíblia. E nós temos toda a liberdade de confrontar uma pregação, um ensinamento, uma doutrina. Porque o homem é instrumento, é canal de Deus. E nós temos toda a liberdade de confrontar com a Bíblia se aquilo ali está sendo proferido na verdade ou na mentira. Eu tenho que ter essa preocupação. Eu não posso ter uma vida relaxada espiritualmente. Eu tenho que ter esse zelo, eu tenho que ter essa preocupação. É por causa disso que muitas pessoas estão sendo conduzidas para o abismo por não confrontar o que está sendo colocado dentro da igreja. Marcelo, por isso que Paulo... É o que o André falou. Mas existem pessoas que têm uma certa sabedoria para contar uma mentira que leva muita gente, entendeu? Que é uma coisa também que a gente vai entrar e talvez eu acredito piamente nisso. Não, tem pessoas às vezes que eu falo assim, rapaz, se eu ficar conversando contigo, tu me desvia. De tão bom que o cara é de argumentação. Mas numa discussão de doutrina, de coisas interessantes e curiosidades da Bíblia, eu falo, rapaz, tu me desvia muito fácil. Mas assim, eu também acredito que uma pessoa, quando ouve uma coisa e ela, opa, será mesmo? Mesmo ela não entendendo muito, porque a Bíblia às vezes não é um livro fácil de ler e se entender. Mas eu acredito que a pessoa que busca, e Deus vê a intenção do coração dela de buscar, Deus revela para ela através da leitura bíblica. Por mais que seja difícil, leia que Jesus vai botar no teu coração um sentimento. Isso está certo ou está errado. Não, tem que fazer igual os bereanos. Paulo diz que o que Paulo falava, eles iam lá analisar se era verdade. Paulo foi questionado muitas vezes no apostolado dele, tanto que ele tinha que dizer, olha, meu apostolado não vem de homem, vem de Deus. O próprio Paulo foi questionado. Então, o crente que busca na Bíblia, busca orientação espiritual e, olha, pastor, não concordo com isso, que isso me explicasse, porque eu acho que a Bíblia está falando o contrário. Ele não está cometendo um pecado fazendo isso. Porque se o pastor estiver errado, ele pode estar ajudando o pastor até a abrir os olhos. Se for um erro, sinceramente, errado. Agora, se o pastor for um 7-1, meu irmão, aí confronta depois, ó, vai para outro lugar. Um filósofo disse que uma mentira dita muitas vezes ela acaba se tornando uma verdade. E a gente ouve muito. Não existe mentira, existem versões da verdade, né? Tudo que é jeito que o diabo inventa para contar uma mentira. Mas eu acho que o jeito, pastores, de confrontar uma mentira que a pessoa recebe, seja porque ela ouviu, ou de familiar, não sei o que, é através da Bíblia. Eu queria aproveitar esse último bloco, André, e deixar uma palavra aqui que está em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo de número 20. Ele diz assim, ó: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é o que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Ou seja, filho, Deus não compactua com princípios quebrados.
Para Deus não existe jeitinho brasileiro, empurrar com a barriga, ouvido de mercador, vista grossa. Deus é direto no seu assunto. Verdade é verdade, mentira é mentira, e Deus não compactua com princípios quebrados. Faça o certo, faça a verdade, porque Deus vai te honrar nessa caminhada. E só para terminar, já que a gente fala, quando a gente fala de princípio quebrado, a gente pode estar falando também de meias verdades, ou o famoso eu não menti, eu omiti. Omissão pode ser pecado? Tiago vai dizer que quem sabe o que é o bem e não faz, comete pecado. Seja isso falar ou uma atitude. Você sabe que deveria falar isso e não falou, você cometeu pecado. Você vai testemunhar no tribunal. Você sabe qual é a verdade, você testemunha. Se você fica quieto e a pessoa é julgada de forma errada, você não condenou aquela pessoa com mentira, mesmo sem dizer nada? Da mesma forma, se você omite uma informação que sabe que é útil e é a verdade, você está cometendo pecado. É sim ou não? Um texto que mostra a respeito de que omissão leva para o inferno, quando o Senhor diz assim: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não foste me ver. Aí os injustos dirão: mas quando é que te vimos? Aí ele disse: quando não fizeste, quando omitiste. Então, eles foram lançados no inferno. Aí mostra que realmente a omissão é pecado, e a omissão, tanto quanto a mentira, leva para o inferno. Rapaz, eu fico preocupado com os advogados, hein? Principalmente os advogados crentes. E aí? Como é que vai ser? Para estar defendendo ali um réu, e que ele está errado, ele é culpado, está nítido, e o camarada foi contratado para defender ele. A gente já fez um programa na internet sobre isso aqui, foi um negócio... Mas já é um outro debate. Teve um caso no Brasil recente, que um defensor público, ele avisou o réu, que ele ia dizer que o réu era culpado, mesmo o réu pedindo para ele dizer que não. Aí. Teve um caso no Brasil, não foi em São Paulo, Mas é raro, né? Tem uns 6 meses, ele falou: olha, eu não posso dizer que ele é inocente, eu vou tentar abrandar a pena, ajudar ele, mas eu não posso mentir, então eu vou dizer, ele é culpado, é um eu sei fato que ele é culpado. isolado, né? Mas é uma coisa realmente isolada, mas talvez nós precisamos rever um pouco a nossa ética, não ser uma ética de caso a caso para nos favorecer, ser uma ética padrão. Eu tenho uma ética padrão para qualquer área da minha vida, e eu sigo essa ética baseada na Bíblia. Também no trabalho, né? Ih, rapaz, o negócio é forte. A gente está terminando o Antenados de hoje, e olha, resultado da nossa enquete: existe mentira bem intencionada? A Marina, 52% das pessoas acham que sim, e 48% das pessoas dizem que não. É aquilo, pelo menos foram honestos mesmo. Falaram: não, pastor, realmente, eu acredito que não tem, mas faz e pratica. E foram honestos. Então tem metade aí, vamos dizer assim, não vou chamar vocês metade de mentirosos, né? Mas metade de vocês que acham que, ó, André, uma mentirinha ali de nada, não é pecado, não. Para uma boa intenção, para agradar minha mulher, tá tudo show. Pastores, obrigado pela participação de vocês aqui no Antenados na Geral. Quero também agradecer a sua audiência. Deus te abençoe. Aí até o próximo programa. Tchau, tchau. É ter olhos pra enxergar quando quase ninguém vê. Ser ousado pra nadar mesmo onde não dá pé. É andar na contramão, saltar